Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Vou neste vídeo resolver um limite que tirei então da ficha do meu amigo o professor José Carlos Pereira. Vou adicionar aqui o link, vocês podem clicar então aqui nesta caixa onde tem exatamente o link se quiserem aceder para poderem resolver a ficha na íntegra. É uma ficha bastante aliciante, com exercícios apetecíveis que recomendo exatamente a resolução para, de certa forma, vos preparar para estes problemas com limites. Bem, o limite que temos aqui é exatamente o seguinte. O limite quando x tende para zero do logaritmo natural de x mais 3 vezes e levantado a x menos o logaritmo natural de 3 a dividir então por e levantado a menos x menos 1. Vamos então ver para já o que é que dá isto, ainda sem fazer qualquer manipulação. Aqui ficamos então logaritmo de 0 mais 3 dá logaritmo de 3 vezes e levantado a 0 que é 1, fica logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 3, o que dá 0. E aqui em denominador fica e levantado a menos 0, que é 0, né? Que dá 1, 1 menos 1 dá 0. Ok, temos então aqui uma indeterminação. Bem, olhando assim para o limite, e visto que temos e levantado a x, temos exponenciais, temos logaritmos, o que me parece que poderá estar aqui em jogo poderia ser exatamente um destes dois limites, quer dizer, o limite quando x tende para zero de e levantado a x menos 1 sobre x, este limite dá exatamente 1, mas também poderia pensar no limite quando x tende para zero do ln de x mais 1 sobre x, e este limite também me daria 1. Agora, talvez esteja inclinado, não sei porquê, mas a ir exatamente por esse limite onde teremos o e levantado a x menos 1 sobre x. Veja aqui o e levantado a x. Preciso fazer aparecer exatamente este menos 1, mas isto basta colocar um fator, introduzir um fator exatamente com ln de x mais 3 para poder colocar o ln de x mais 3 em evidência, para poder então apanhar aqui este limite notável. Bem, então isto será igual ao limite quando x tende para zero, e depois terei aqui o seguinte. Fica então aqui com ln de x mais 3, isto vezes e levantado a x. Dava-me jeito de criar aqui um fator com este mesmo ln de x mais 3, por duas razões. Primeiro, para tirá-lo aqui do e elevado a x, né, por causa do meu limite notável. E segundo, para criar então aqui o tal termo menos 1. Então vou subtrair aqui por ln de x mais 3. Só posso subtrair por ln de x mais 3 se logo a seguir eu adicionar exatamente a mesma quantidade, né? ln de x mais 3, visto que este termo não existia aqui no limite, então eu tiro, eu ponho, não passa nada. Depois, seguindo, ficamos então com menos ln, fica então aqui com menos o ln de 3. Isto tudo então a dividir por e elevado a menos x menos 1. Agora, podemos dividir então esta fração, parti-la aqui em duas, né? Parti-la aqui por esta soma, quer dizer, vou ficar aqui com uma fração, vou ficar aqui com dois limites, né? Dividindo então esta fração em duas, fico com este, e depois ficarei, visto ter a soma, tem que manter o mesmo denominador, dividirei então também por este aqui, né? E fica então aqui com dois limites, que é exatamente o seguinte. Isto é igual ao limite quando x tende para zero. Aqui, neste primeiro, posso já colocar aqui o ln de x mais 3 em evidência. E fica então ln de x mais 3 em evidência. Abro parênteses e fica então o e elevado a x menos 1. Exatamente aquilo que eu pretendia para apanhar aqui o meu limite notável. Isto então a dividir por e elevado a menos x menos 1. Mais, separando então aqui, fica o limite quando x tende para zero, e aqui fica então com o ln de x mais 3 menos o ln de 3 a dividir exatamente pelo mesmo denominador, é levantado a menos x menos 1. Agora, este primeiro limite, vou partir isto em três partes.
ok? Vou dizer que isto é igual ao limite quando x tende para zero e fica aqui com um fator que é o ln de x mais 3, fica exatamente aqui com ln de x mais 3, vezes, e fica aqui o e levantado a x menos 1, vou pôr aqui alguma coisa em baixo, e depois afasto aqui o denominador, fica elevado a menos x menos 1. Reparem que, como isto é tudo a multiplicar, né? Isto vezes isto, aqui se tivesse 1 e aqui 1, eu tenho exatamente a mesma coisa que teria aqui inicialmente. Exatamente o mesmo. Se aplicarem então a multiplicação de frações, tem exatamente o que eu tinha aqui a partir. Mas agora, em vez de colocar aqui um 1 e um 1, dar-me-á jeito, não é? Para apanhar aqui este limite notável, colocar aqui um x. Colocar aqui um x e colocar ali outro x. Desta forma, os x anulam-se e eu tenho exatamente aquilo que tinha à partida. E aqui fica mais, o que é que irei fazer aqui? Aqui, penso que ainda dá em terminação, exato, fica ln de, substituindo x por 0, fica ln3 menos ln3, o que dá 0, e em baixo também. Mas posso aqui apelar a uma propriedade dos logaritmos. Se eu tenho aqui a diferença entre dois logaritmos, posso então apelar à propriedade da divisão dos logaritmos. Quer dizer, se eu tiver aqui um logaritmo de a menos um logaritmo de b, eu posso então dizer que isto é só um logaritmo de a dividir por b. E é exatamente isto que eu vou fazer aqui no numerador da minha fração. Terei então aqui o logaritmo natural e fica então com x mais 3 a dividir por 3. E isto aqui a dividir então por e levantado a menos x menos 1. Agora, este ln de x mais 3, se eu substituir o x por 0, isto dá 3. Tudo bem. Podia separar isto em 3 limites, não é? Pela multiplicação, ficar aqui. E, aliás, é isso mesmo que irei fazer para isto ficar um pouco mais claro. Isto seria então igual ao limite quando o x tende para 0. Fica então aqui com ln de x mais 3. Depois vezes o limite quando o x tende para 0. Isto aqui já está o limite notável. De e elevado a x menos 1 sobre x. Isto aqui já é o meu limite notável. Vezes o limite quando o x tende para 0. E aqui fica com x a dividir por e elevado a menos x menos 1. Quer dizer, eu tenho aqui algo que é quase o meu limite notável. Primeiro está o inverso, mas isso não há problema, já falaremos disso já a seguir. O que eu tenho que garantir, por exemplo, este menos x também tende para 0. Se o x tende para 0, o menos x também tende para 0, então não há problema. Eu posso então colocar aqui o menos 1, né, aqui em cima, e colocar também, pôr o menos 1 em evidência aqui atrás do limite. Quer dizer, mudava-me ali aquele sinal. Ficaria menos x, e assim já apanho aqui o inverso do limite notável, onde poderia colocar 1 sobre isto, o inverso, mas se este limite vai para 1, quer dizer, o inverso de 1 também vai para 1. Okay? Então este limite que está aqui também vai para 1, é preciso ter cuidado com aquele menos 1, o que este limite dará então menos 1. Reparem nisto, se é levantado a x menos 1 sobre x, este limite, quando x tende para 0, isto vai para 1. Quer dizer, se eu aqui colocasse o inverso deste limite, o inverso de 1, também obviamente que é 1. Né? O inverso de 1 é exatamente igual a 1 sobre 1, que é 1. Então, aqui não há problema. Este limite vai para 1. Depois, continuando então, fica aqui mais o limite. Aqui posso então fazer, aqui, separar aqui o meu denominador pela soma e ficaria aqui como limite. Quando x tende para 0, fica aqui então o logaritmo natural e fico com x sobre 3, né? 1 terço de x, mais 3 terços, e 3 terços é 1. E aqui posso então apanhar este limite que está aqui. O limite do logaritmo natural de x mais 1 sobre x é igual a 1 quando x tende para 0. Quer dizer, então até vou fazer aqui o seguinte. Vou afastar este levantado a menos x menos 1 e aqui isto fica vezes 1 sobre levantado a menos x menos 1.
Repara que eu aqui tenho exatamente o que tinha aqui. Tenho exatamente a mesma coisa, porque se eu metesse aqui um 1 e aqui um 1 pela multiplicação das frações, seria o mesmo que tinha aqui. No entanto, vai-me dar jeito é meter aqui um x, e meter também aqui um x. Isto porque estou a apanhar aqui neste lado direito este limite notável e aqui à esquerda, não é, este limite notável. Mas para apanhar exatamente este limite de ln de x mais 1 sobre x, isto tem aqui x sobre 3, 1 terço de x, mas se o x vai para 0, o x sobre 3 também vai para 0. Então não há problema, porque eu posso colocar aqui um 3, x a dividir por 3, desde que eu coloque aqui exatamente também um terço. 1 terço vezes isto dá 3 terços, o que daria 1. É como se não tivesse feito nada. Ok. Da mesma forma que aqui, exatamente pela mesma situação que tenho aqui, neste limite, x a dividir por e elevado a x menos 1. Eu vou separar isto em dois limites. E este limite, basta colocar aqui o menos em evidência, cá atrás, né? Se meter aqui o menos e meter aqui o menos em evidência, também não passa nada. Quer dizer, eu aqui tinha menos 1 terço. Este menos com este menos aqui dá mais, não é? Dá exatamente aquilo que eu tinha. Bem, depois destas manipulações aqui, o que temos é exatamente... Vou aplicar limites aqui já nestes. O sushi vai para 0, fica com ln de 0 mais 3, o que me dá exatamente ln de 3, vezes este limite é exatamente 1, vezes este limite, que é menos 1, vezes isto aqui, que é o tal inverso do limite notável. Se o limite notável vai para 1, obviamente que o seu inverso também vai para 1. Quer dizer, mais, e agora separar isto aqui em dois limites, esta constante menos 1 terço, posso então passá-la aqui para trás do limite, e ficaria aqui com menos 1 terço, vezes o limite, quando x tende para 0, de ln de 1 terço de x mais 1 sobre 1 terço de x, vezes o limite, quando x tende para 0, e aqui tem exatamente menos x. Podia colocar aqui o inverso. Para vocês perceberem esta história do inverso, talvez faça mesmo isso. Colocar aqui, inverter isto, né? Então fica o inverso 1 sobre, inverter o inverso, né? Então fica 1 sobre L levantado a menos x, menos 1 sobre x. Pelas propriedades dos limites, este limite aqui, aqui menos x, ok? Bem, pela propriedade dos limites, podia passar aqui o limite para o numerador e ficava com o limite de 1. O limite de 1 é 1, a dividir por este limite, e este limite é exatamente o meu limite notável. Bem, eu penso que isto estará feito, porque isto é igual. Aqui fica então, preciso ter aqui um pouco de cuidado aqui nestas contas. Menos 1 vezes 1 vezes 1 é menos 1, menos 1 vezes ln de 3, isto vai dar menos ln de 3. Aqui fica menos 1 terço vezes este limite. Aqui isto fica mais menos 1 terço vezes este limite. Repara aqui, o limite notável não é x sobre 3, mas se eu fizesse aqui uma mudança de variável, já não tenho aqui muito espaço para fazer isso, mas se eu fizesse aqui uma mudança de variável, onde dizia que um y era igual a x sobre 3, se o x vai para 0, esse y também iria para 0, e apanhas exatamente aqui o limite notável como vês no formulário. Então isto está exatamente 1 vezes, e aqui este limite também daria 1 sobre 1, ou seja, 1. Quer dizer, então isto tudo dará então menos ln3, e depois menos 1 terço vezes 1 dá menos 1 terço, menos 1 terço. Isso seria então o valor deste limite. Este era assim um bocado mais puxadinho, mas fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um abraço.